O novo método aumenta a clareza sobre áreas afetadas por mudanças no meio ambiente. As diretrizes integram a base de um novo sistema de avaliação de impacto ambiental. Vivemos grandes e aceleradas alterações no meio ambiente, muitas provocadas por nós mesmos. Impactos ambientais quase sempre danosos à natureza e, consequentemente, à humanidade. Para entender a importância do método inovador na avaliação de impactos ambientais, conversamos com o criador, o mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí, Davi Leal. A pesquisa dele se baseia nos serviços ecossistêmicos. São benefícios naturais que os ecossistemas proporcionam aos seres humanos. Quando eu vou ao mercado comprar os meus legumes para fazer a minha alimentação, eu estou usufruindo de serviços que a natureza me forneceu de forma direta. Os alimentos. Exatamente. Contudo, eu desfruto de serviços que a natureza me fornece também de forma indireta. Quando uma área de manguezal, por exemplo, estoca carbono no seu solo e na sua vegetação, reduzindo a disponibilidade de carbono na atmosfera, ele evita com que nós tenhamos o agravamento das mudanças climáticas. E foi no litoral do estado que Davi concentrou a pesquisa. Para desenvolver um método de avaliação dos impactos sobre os serviços ecossistêmicos, o primeiro passo foi descobrir alguns dos serviços fornecidos por 2 ecossistemas litorâneos, Mangue e Restinga. Conseguimos identificar uma variedade de serviços diferentes fornecidos por essas vegetações, sejam elas manguezais ou restingas. Conseguimos também apontar inúmeros impactos ambientais sobre essas vegetações e sobre os seus serviços. Hoje, muitos dos profissionais da área ambiental se utilizam de roteiros observacionais ou apenas observação direta acerca do fornecimento de serviço, pareado com dados da literatura. Mas nós não tínhamos um método estrutural que contemplasse, por exemplo, todos os principais objetos e ramos da avaliação de impacto ambiental. Então, o segundo ponto da nossa pesquisa foi justamente entender essa realidade e entender qual a magnitude do impacto sobre o serviço, qual é a significância desse impacto, qual é a abrangência, a ordem desse impacto é positiva, é negativa, qual a tendência desse impacto ao longo do tempo. No caso em questão, nós avaliamos um caso hipotético de carcinicultura, mas o método pode ser aplicado nos mais diversos empreendimentos e ecossistemas distribuídos no território. Quando a gente estruturou um método, nós avaliamos, inclusive, os diferentes momentos em que o empreendimento está ocorrendo. Após a instalação desse empreendimento, em que ele já está em pleno funcionamento, nós temos, então, outros danos ambientais que são ocasionados, como, por exemplo, o despejo de água que advém dos reservatórios de cultivo carcinícola dentro dos cursos hídricos mais próximos, alguma vegetação que ainda será suprimida, que margeiam aquele lugar. Então, e alguns serviços, impactos inclusive positivos. A partir disso, nós desenvolvemos uma equação. Essa equação faz o cálculo baseado no peso de todos os impactos sobre os serviços. Quando nós estabelecemos esses pesos, nós conseguimos identificar o quanto cada impacto interfere sobre cada serviço. Um exemplo disso. O escavamento de um tanque de carcinicultura movimenta um grande volume de massas. A retirada daquelas massas vai afetar diretamente os serviços que aquele solo fornecia. Então, quando a gente pensa em estoques de carbono no solo, quando a gente pensa em manutenção da macrofauna do solo, quando a gente pensa, por exemplo, no controle erosivo dado pela vegetação sobre aquele componente solo, são serviços fornecidos por esses ecossistemas que, ao a atividade chegar e alterá-los, inviabilizarão a permanência daqueles serviços naquele ambiente. A avaliação de impacto de forma tradicional ela já acontece, só que nós não temos o grau de impacto ao serviço. A partir desse grau de impacto ambiental, nós conseguimos cruzar com a quantidade de serviços ecossistêmicos afetados por aquele impacto e ponderamos entre escalas de variação de impacto ocorrentes. Se afetou zero impacto ambiental, zero serviço ecossistêmico, nós colocamos o peso zero. Se afetou de 1 a 25% dos serviços ecossistêmicos, nós estabelecemos peso 1. E assim nós fomos ponderando em diferentes classes, até da classe mínima à classe máxima. O órgão ambiental, por exemplo, ele vai conseguir receber um relatório muito mais fechado, muito mais estruturado. Por quê? Eu vou ter dados muito mais claros e objetivos sobre cada fase, cada impacto e cada serviço afetado.